Então, Jair Bolsonaro e Lula tiveram agenda no domingo em São Paulo. Em entrevista, os dois comentaram o episódio, claro, envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, que atacou policiais federais. Acompanhe com Carolina Belim. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, começou o domingo em uma coletiva de imprensa em São Paulo. Ele comentou a decisão por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral, que confirmou o direito de resposta em propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Eu já disputei 5 eleições para presidente da República. A gente nunca teve o hábito de sobreviver à enxurrada de mentiras que é contada todo santo dia. É, na verdade, uma indústria de produção de mentiras uma atrás da outra, coisas que a gente acha até inverossímil, coisas que a gente acha que o povo não pode acreditar de tão berrante que é, mas eles fazem. Ou seja, então, a minha campanha e o PT, nós vamos tentar recompor tudo aquilo que a gente tiver direito de resposta, nós vamos brigar para ter direito de resposta. À noite, Lula participou de um podcast e comentou o episódio com o ex-deputado Roberto Jefferson. Criticou o presidente Jair Bolsonaro por ter delegado ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que cuidasse pessoalmente do caso. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá. Para proteger quem? Um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a Polícia Federal, que cumpria um mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo. É o fim. Então, veja, o que está em jogo é a eleição mais importante, Cauê. Você disse bem, olha, ou o nosso povo, sabe, cai na realidade e tem noção do que está acontecendo, ou esse país pode cair nas trevas com a reeleição de um homem que é negacionista. O presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, na capital paulista. À tarde, o presidente fez mais uma participação na super live que durou 22 horas e reuniu apoiadores como o jogador Neymar e artistas como Gustavo Lima. Na sequência, Bolsonaro participou de sabatina na Record TV. Ao chegar na emissora, ele fez um pronunciamento diante dos jornalistas. Não respondeu perguntas e comentou o episódio com Roberto Jefferson. Então, logo tomei conhecimento do fato em Levi Gasparian. Determinei que o Anderson Torres assumisse pessoalmente o deslinde do caso. Falei para ele de imediato que em atire policial o tratamento é de bandido. Ele se colocou para juiz de fora na expectativa de receber novas ordens minhas. E assim ocorreu. De lá do juiz de fora determinou que fosse tomada providência para a prisão do Roberto Jefferson. Assim foi feito. Ato contínuo, determinei que ele fosse para o Rio de Janeiro conversar com os 2 policiais e ver a situação de saúde de ambos os policiais que sofreram ferimentos por parte de Roberto Jefferson. Aqueles que temem dizer que Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. Não existe qualquer ligação minha com o Roberto Jefferson. A noite de ontem estava programada para a realização de um debate. Porém, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, já tinha dito que não compareceria. Bolsonaro se aproveitou da segunda ausência em debate do segundo turno do adversário e o chamou várias vezes de fujão. Entre os temas da entrevista, a intensificação do embate eleitoral. Bolsonaro, porém, negou ter feito ataques ao petista. Nós não mentimos, nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do fujão. É só falar a verdade. É uma pessoa que não tem qualquer respeito com a família, com pastores, com padres, que apoia ditaduras fora do Brasil. Na saída, o presidente não falou com a imprensa. Bom, Diogo Schelp, era natural também que o presidente, se afastasse nesse momento, principalmente da sua ligação com o ex-deputado, e também que Lula capitalizasse o assunto a seu favor, inclusive criticando muito o envio do ministro pelo presidente Jair Bolsonaro para resolver a situação lá no Rio de Janeiro de Anderson Torres, o ministro da Justiça. Qual avaliação você faz sobre essa providência específica?
Olha, Adriana, em relação ao envio do ministro da Justiça, né, a determinação que acabou não ocorrendo, né, o ministro não chegou a estar no local, se não me engano, da própria prisão, mas ele foi orientado a acompanhar de perto a entrega de Roberto Jefferson. Não está claro se, de fato, foi com a intenção de defender Roberto Jefferson, como disse Lula, ou, a princípio, para garantir que houvesse, né, um desfecho pacífico daquela situação, obviamente absurda, em que um ex-deputado, né, apoiador do presidente, enfim, investigado nesses inquéritos das milícias digitais, que são inquéritos abusivos de qualquer forma, atirou contra policiais ou reagiu à prisão. Então esse episódio ainda não está bem esclarecido em qual era exatamente a orientação que foi dada ao ministro da Justiça. Obviamente que o presidente vai ter que usar toda oportunidade a partir de agora para se afastar de Roberto Jefferson, porque ele não pode estar ligado a alguém que usa da violência, né, para desrespeitar uma decisão judicial. Mas é preciso lembrar que vai ser muito difícil ele se desvincular de Roberto Jefferson, já que já defendeu Roberto Jefferson em outras ocasiões. Lembrando que no dia 7 de setembro do ano passado, né, comemoração da independência, o presidente disse o seguinte na Paulista, né? Ele disse: qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Muito parecido com aquele vídeo que o Roberto Jefferson fez ontem, justamente durante o momento em que ele estava reagindo à prisão. E depois o presidente falou, naquela ocasião, no ano passado: liberdade para os presos políticos, fim da censura, fim da perseguição àqueles conservadores e àqueles que pensam no Brasil. Fecha aspas. Isso ele falou menos de um mês depois da prisão de Roberto Jefferson. Agora são 7h24. Repita. 7h24 para você que está na rede de rádios, agora de volta com a nossa programação normal, depois da propaganda partidária obrigatória. Bom, estamos aqui falando com os nossos comentaristas sobre o caso de Roberto Jefferson e também a sabatina do presidente Jair Bolsonaro. O Diogo Schelp estava comentando, o Roberto Mota aqui conosco. Em instantes a gente continua falando com os nossos comentaristas sobre esse caso deste fim de semana. 7h24. Repita. 7h24. Bom, estou reforçando você que está na nossa rede de rádios, de volta com a programação normal, depois da propaganda partidária obrigatória. Estamos discutindo com os nossos comentaristas o caso do fim de semana envolvendo Roberto Jefferson e também a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro. Roberto Mota, o seu comentário agora. A gente acompanhou também as campanhas, o ex-presidente Lula falando, o presidente da República falando também, e a participação do ministro da Justiça nesse episódio. Mota. Olha, o presidente Jair Bolsonaro nunca resistiu ou deixou de cumprir nenhuma decisão judicial que eu saiba, mesmo aquelas mais injustas e algumas classificadas de ilegais ou inconstitucionais por muitos juristas. O presidente pediu liberdade para presos políticos e fim da censura. É engraçado ver algumas pessoas achando essa fala inoportuna, né? Que são pessoas, algumas delas, que fizeram a sua vida política inteira com essa frase: censura nunca mais. E agora aplaudem a censura, porque a censura voltou. Em cumprimento a uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral, eu estou impedido de comentar ou fazer qualquer tipo de referência a alguns fatos envolvendo o candidato do PT à presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro não tem uma decisão dessa a seu favor. Então, os seus críticos podem dizer o que quiserem e fazer quaisquer ilações, quaisquer conexões entre fatos e pessoas que não tem nenhuma lógica. Ô, Diogo, e rapidamente também, esse episódio deixa claro que o privilégio da prisão domiciliar ainda era indevida, né? Foi dada de forma talvez até irresponsável a Roberto Jefferson, e que toda a confusão voltou à tona após um vídeo divulgado por Jefferson criticando a ministra Carmen Lúcia de uma forma bastante dura. Exatamente, criticando a ministra pela decisão que justamente levou à censura, né? Levou à censura Jovem Pan e outros veículos de comunicação. É óbvio que quando se fala sobre as decisões judiciais em si, qualquer pessoa tem o direito de
ser contra, né, de criticar, de falar que não aceita, que isso aconteça, que isso é preciso mudar de alguma forma, mas a maneira de lutar contra isso é institucional, não através das armas, não pegando em armas. Por isso que vai ser tão difícil para o presidente se desvencilhar da imagem de Roberto Jefferson, que sempre o apoiou e que ele próprio já defendeu no passado. Ô Mota, falando sobre a campanha propriamente dita, as duas campanhas estão marcando agendas para Minas Gerais, inclusive na sexta passada recebemos aqui o governador Romeu Zema. O que deve ser preponderante nesta reta final para o segundo turno, Mota? O que nós estamos vendo, Tiago, é um acirramento dos ânimos. Eu vou escolher aqui com muito cuidado as minhas palavras por causa das restrições às quais nós estamos sendo submetidos. Mas eu vejo uma nova onda de ânimo na campanha do presidente Bolsonaro. Percebi isso no final de semana. Isso se refletiu na audiência tanto das lives que o presidente participou, quanto nessa super live aí de 22 horas. Vimos muitas declarações importantes de figuras da sociedade manifestando seu apoio ao presidente Bolsonaro. E o que nós temos visto do lado do PT é um acirramento de uma campanha de ataques pessoais, de manipulação de informações e do uso de decisões judiciais como arma política. É isso que está acontecendo. Eu percebo o fenômeno de que muitos eleitores que votaram branco ou nulo no primeiro turno, os indecisos, os que viam uma equivalência moral entre os dois candidatos, eu percebo que muitos desses eleitores, diante dos fatos, estão mudando de opinião e decidindo o seu voto.